Deixa eu me apresentar mais uma vez. O meu nome é Wagner, faço parte aí do departamento comercial e faço parte também do departamento, principalmente do departamento de cursos da empresa Múltiplos. Eu que vou passar aqui um pouco mais sobre as informações do nosso software, o software CIP3D, que é o nosso software para cálculo, para dimensionamento e também para a parte de otimização de estruturas metálicas. Iniciando aqui o conteúdo do nosso curso de hoje, vocês muito provavelmente já devem estar visualizando que eu estou com o software CIP3D aberto. Essa daqui realmente é a visualização inicial do nosso software. Toda vez que você faz a instalação do software, seja ela a versão que você possuir, seja uma versão por hard lock ou seja uma versão eletrônica, principalmente as versões 2020, elas agora são versões eletrônicas. Uma vez que você acaba de fazer a instalação do seu software, abre o seu software pela primeira vez. Em algumas instalações do software ele é aberto automaticamente. Essa daqui é a primeira visualização que você tem do software. Essas aqui são as primeiras visualizações e as primeiras opções que vão estar sendo apresentado para você. O software realmente traz essas opções e a partir do momento que a gente for introduzindo as barras, a partir do momento que a gente iniciar fazendo a introdução das opções de barras, assim que a gente iniciar uma obra, claro que todas as outras opções existentes dos softwares serão apresentadas, né? Essa aqui é uma apresentação inicial para você conhecer primeiramente os primeiros recursos. E essa tela inicial, principalmente com essas três colunas centrais, ela é relativamente nova, né? O pessoal os desenvolvedores da CIP Engenheiro acabaram colocando ela faz aí, não deve ter mais de 2 ou 3 anos, principalmente para tirar a má impressão das pessoas que, quando abria o software pela primeira vez, só enxergava na parte superior os menus arquivos e o menu ajuda. Então muita gente falava, poxa, instalei o software está com defeito, não veio as opções do software. Então, para tirar essa má impressão, né, o usuário tinha uma má impressão assim que abria o nosso software, ele tinha essa má impressão. Para tirar essa má impressão, foi colocado inicialmente essas três telas iniciais. Na verdade, essas três telas iniciais, essas três colunas iniciais, são ainda o menu arquivo. Você pode notar que lá no menu arquivo você vai encontrar a opção novo. Lá no menu arquivo você vai encontrar gerenciamento de arquivo. Lá no menu arquivo você vai achar os últimos arquivos. Então continua sendo essas duas colunas aqui o menu arquivo e também a próxima coluna, a coluna ajuda, continua a ser o menu ajuda. Então não mudou nada, a única coisa é que para tirar a má impressão eles colocaram essas três colunas na parte da frente para você realmente visualizar alguma coisa quando abre o software. Aliás, o menu ajuda, né? Aproveitando que a gente está aqui iniciando o nosso curso, o menu ajuda é um menu muito importante. Dentro do menu ajuda vai ter muita informação importante, né? Seja pela inicialização que você pegue lá pela parte superior esquerda, o menu ajuda, ou seja pela própria tela central, aqui pelas colunas centrais, o menu ajuda traz bastante informação importante e algumas dessas informações eu costumo dizer que são até informações obrigatórias, são leituras obrigatórias. Todos esses livrinhos que você está visualizando aqui, no caso são 8 livros, ó, documentação do programa, guia rápido, memória de cálculo, exemplo, todos esses 8 arquivos, esses 8 imagens de livros, são arquivos em PDF que trazem informações bem importantes sobre o nosso software. O que eu costumo sempre dizer no início do curso, uma leitura obrigatória para todos que querem conhecer o software CIP3D é a memória de cálculo. É importantíssimo vocês que estão iniciando o trabalho com o software
ler as informações de memória de cálculo, né? Eu costumo dizer que todo software tem limitação. Metallicas 3D, o CIP 3D não vai ser diferente, né? Ele tem limitações. É muito difícil você pegar um software que não tenha limitações. Se você pegar um software que não tenha limitações, um software que faz todas as funções que você deseja, esse software vai custar tão caro que ninguém vai comprar. Então por isso que todo software, né, eu costumo dizer que tem limitações. O ideal é você ter um conjunto de softwares para você ter uma boa simulação dependendo do tipo de estrutura que você vai fazer. Mas para você entender um pouco melhor o seu software, para você entender quais são as opções de cálculo, quais são os resultados que o software vai te informar, uma boa opção é a leitura da memória de cálculo. Se você parar o cursor do mouse aqui em cima de memória de cálculo, tendo um leitor de PDF, você vai conseguir abrir essa visualização. Deixa eu abrir aqui com o meu outro arquivinho, meu outro leitor. Senão eu baixo eles aqui e abro ele a partir. Precisa ter um leitor de arquivo PDF, tá? Deixa eu ver se eu consigo baixar ele aqui. Aí eu abro ele. Vamos pegar aqui memória de cálculo. Ver se ele abre. Mas você tendo aí uma opção, você tendo um leitor de arquivos PDF, você consegue abrir sem nenhum tipo de problema esses arquivos. Todos esses arquivos aqui são arquivos em PDF, tá bom? Acho que eu estou sem leitor de PDF no momento. Ou eles não instalaram direito. Deixa eu só ver aqui. Pode ser que eu não tenha baixado esses nossos arquivos. Depois eu baixo e apresento para vocês. Mas todos aqui, ó, visualizações. Mas a memória de cálculo e talvez o exemplo sejam leituras bastante interessantes. E o ideal, né, é que tem muita gente que gosta de imprimir o arquivo, né? Então todos os arquivos aqui são arquivos em PDF. E você sabe, né, um arquivo em PDF, deixa eu abrir um outro arquivo em PDF que eu já fiz download aqui, ó. Todo arquivo em PDF que você abra, você tem a possibilidade de imprimir. Essa aqui é uma norma técnica de blocos estruturais da Espanha, mas é mais para servir de exemplo para vocês, né? Então você sabe que, ó, todo arquivo em PDF, caso você queira imprimir, ó, ele traz sempre a impressorazinha e permite imprimir. Então tem gente que gosta de imprimir os arquivos, ó. Então, abrir um arquivo em PDF, você pode imprimir. O nosso software então traz esses documentos aqui que são importantes, né? Eles estão no menu ajuda. Aliás, o menu ajuda ele está dentro do nosso software em vários locais. Conforme eu vou mostrando para vocês o software, vocês vão visualizar que existem vários locais que o menu ajuda vai aparecer. Só que ele vai aparecer de uma forma diferente, ele vai aparecer a partir de um ícone azul. Mas para a gente conseguir visualizar esse ícone azul, a gente vai precisar abrir um novo arquivo. E é o que a gente vai fazer, né? O próximo passo que a gente vai fazer. Mas antes disso, deixa eu só comentar um detalhe com vocês. Nosso curso é um curso básico. Então a ideia do nosso curso é que você aprenda a utilizar os principais recursos de introdução de obra do nosso software. Quais são esses recursos, né? O recurso de introduzir barras, o recurso de fazer a descrição dos perfis, o recurso de gerar os nós, de gerar as barras, de lançar as cargas. Né? Todos esses recursos nós vamos visualizar a partir do momento que a gente trabalhe no nosso curso. Só que o nosso software é um software bem amplo, né? O nosso software ele tem bastante possibilidades de introdução de uma obra. Eu gosto, antes de iniciar, até citar algumas possibilidades de introdução. O software, conforme a gente for abrir um arquivo, você vai visualizar que a gente pode trabalhar a partir de um arquivo IFC. Arquivos IFC, né, são arquivos que vêm do Revit, são arquivos que vêm do ArchiCAD, são arquivos que vêm do Allplan, são arquivos que vêm do Revit, do Vector, tá bom? E esses arquivos podem ser lidos pelo nosso software. Quando você
iniciar aqui a introdução de uma obra comigo, você vai visualizar que sim, é possível fazer a introdução da obra a partir de um arquivo IFC. Bom, o software também pode fazer a importação de arquivos DXF DWG. Arquivos DXF DWG são arquivos do AutoCAD, são arquivos do ZWCAD, são arquivos do IntelliCAD, do CAD Múltiplos, né? É importante vocês saberem da introdução automática de arquivos DXF DWG, porque as estruturas em arco, toda vez que você quiser desenhar uma estrutura em arco dentro do nosso software, essa estrutura em arco primeiramente tem que ser desenhada no nosso software, no AutoCAD ou no seu software CAD, e depois tem que ser importada para o software CIP 3D. Tá bom? Então toda vez que você quiser fazer aí a introdução de uma estrutura em arco, primeiramente essa estrutura em arco tem que ser desenhada no AutoCAD ou no GStarCAD ou no ZWCAD por linhas, por barras. Por isso que eu trago até os principais cuidados que você tem que tomar quando você trabalha com arquivos CAD. Tá bom? Aliás, estrutura em arco, né, tem até um procedimento no nosso portal do usuário. O portal do usuário, que é o portal do usuário, que é o lugar onde todos os usuários da Múltiplos, né, todos os usuários da Múltiplos conseguem visualizar os procedimentos. Eu até peguei o link, já passei aí esse link para vocês a partir da nossa sessão de bate-papo. Estou abrindo esse mesmo link aqui para vocês visualizarem. Então, o portal do usuário é o lugar onde traz toda uma parte, todo um passo a passo das principais dúvidas na utilização do nosso software. E, por exemplo, aqui importando o arquivo DWG, o passo a passo para a importação de um arquivo DXF DWG, para você visualizar. Todos que estão acompanhando aí o curso ao vivo, a partir da sessão de bate-papo, eu coloquei este link para vocês conseguirem visualizar. Bom, então vocês que já estão aí acompanhando o curso ao vivo, tem na sessão de bate-papo o linkzinho para vocês acessarem o portal do usuário, e a partir do portal do usuário vocês conseguirem visualizar aqui o passo a passo para essa importação. E também todos os cuidados, eu vou passar também aqui, todos os cuidados que você tem que ter quando você trabalha com o software CIP 3D importando arquivos DXF DWG. Com relação ao arquivo IFC, tem um vídeo no meu canal do YouTube. Vou passar o link aqui para vocês, tá bom? O linkzinho, caso vocês queiram depois assistir esse vídeo se encontra no meu canal do YouTube. Bom, o link já está aqui. Vou colocar à disposição caso vocês queiram assistir. Eu pego um arquivo em IFC e faço a importação desse arquivo em IFC. Também é possível pegar arquivos TXT. Hoje em dia não é muito usual a gente pegar arquivos TXT, né? Mas na minha época a gente usava bastante, né? Quando eu comecei a trabalhar com softwares, a gente não tinha mouse, a gente fazia tudo muito pelo teclado, a gente trabalhava com o DOS. Então, um dos primeiros softwares que conseguiu ler arquivos TXT foi o SAP 2000. E a gente é pioneiro, né, na comercialização do SAP 2000 aqui no Brasil. Então a gente introduzia muita obra a partir de arquivo TXT, que são arquivos do bloco de nota. Hoje não é muito, o pessoal não trabalha muito com esse arquivo, né? Está meio abandonado. Bom, nós temos também a introdução da obra pelos comandos do software. Aqui está o nosso curso. O nosso curso vai ser a partir dos comandos do software. Então, o nosso curso está aqui na introdução de obra a partir da opção 4, aqui, introdução de obra pelos comandos do software. Bom, e mais para comentário tem uma quinta opção, que é a opção a partir do módulo, né, o gerador de pórtico, que é um módulo vendido à parte. Eu também vou colocar aqui para vocês um vídeo
no YouTube, que tem aqui, ó, um vídeo no YouTube onde tem um passo a passo para você introduzir uma obra. A partir também está lá no meu canal do YouTube, um passo a passo para você introduzir a obra utilizando esse módulo, que é o módulo do gerador de pórtico, que é um módulo bastante interessante. Como eu comentei, o nosso passo a passo vai ser esse daqui, a quarta opção. Mas notem que existem, né, 5 opções de introdução de uma obra. Pode ser por IFC, pode ser por DXF-DWG, pode ser pelo gerador de pórtico, pode ser por um arquivo TXT, e a opção que nós vamos trabalhar, que vai ser a opção utilizando os recursos do nosso software, fazendo a introdução aí passo a passo. Para fazer essa introdução passo a passo, nós temos que criar um novo arquivo. Para criar um novo arquivo, voltando aqui para a nossa tela inicial do software, nós temos a opção de criar um novo arquivo pelo botão, ó, Arquivo Novo. Esse botão você pode utilizar diretamente aqui no centro da tela pela coluna Arquivo ou pelo próprio comando do menu Arquivo Novo. Eu vou inicializar aqui a introdução de um novo arquivo, para vocês já pegarem todo esse passo a passo para a gente introduzir um novo arquivo e visualizar as primeiras configurações que nós devemos fazer ao trabalhar com um novo arquivo. Uma vez que você clica na opção Arquivo Novo, o software abre a janela Nova Obra. Então você consegue visualizar aqui, ó, janela Nova Obra, onde o software vai me pedir o nome do arquivo e a descrição do nosso arquivo. O software ele tem uma pasta própria para os seus projetos. Uma vez que você faz a instalação do seu software, ele cria uma pasta própria para os projetos. Esta pasta, pessoal, caso você queira alterar, por exemplo, você trabalha numa escola, numa universidade, numa empresa que tem um diretório próprio para os projetos, e você não quer salvar os projetos na pasta própria do software, e você quer salvar na sua pasta. Para fazer isso, ó, basta alterar a pasta padrão aqui pelo botão Examinar. Trocou pelo botão Examinar, a pasta que você selecionar, ela acaba virando a pasta padrão. Nós vamos colocar para o nosso arquivo um nome. Procure trabalhar, pessoal, com um nome pequeno. Quanto maior o nome que você coloca aqui, né, primeiramente porque esse lugar aqui ele tem limite de caracteres. E quanto maior o nome que você coloca aqui, quanto mais complexo, quanto mais opções você coloca aqui, pode futuramente gerar erro. Pode gerar erro quando você vai criar as pranchas e mandar para o AutoCAD, porque o nome fica muito grande. Aí com um diretório muito grande fica difícil dele criar o arquivo, aí dá erro. Pode dar problema na hora de gerar o relatório, um arquivo muito grande para gerar o arquivo, para gerar a nomenclatura, dá erro. Então procure colocar no nome do arquivo um nome pequeno e na descrição, aí se vocês quiser escrever um romance, pode escrever, porque aí sim, ali não tem nenhum tipo de limite de caracteres. Agora, o nome do arquivo tem. Então procure colocar um nome pequeno e na descrição aí você coloca o nome que você desejar. Por exemplo, eu poderia colocar obra do curso e embaixo eu poderia colocar obra do curso à distância da múltiplos do software CIP 3D, software de estruturas metálicas. Bom? Então a descrição fica a seu critério. Agora o nome do arquivo, procure colocar um nome pequeno. Vamos chamar então, ó, de curso. Curso CIP 3D. É um nome pequeno, ó, curso CIP 3D. Descrição, eu vou colocar também a descrição curso CIP 3D. Bom? Mas lembrando,
a parte do nome do arquivo tem limite de caracteres, já a descrição não tem limite de caracteres. Então eu costumo colocar na parte superior um nome, um código, né? Eu sempre utilizo algumas codificações quando hoje em dia eu não faço mais projeto, mas quando eu fazia, eu colocava lá uma codificação da obra e embaixo aí sim eu colocava a descrição da minha obra. Notem que a gente está criando primeiramente o arquivo. Então, ao clicar em aceitar, ele vai criar o nosso arquivo. Clicou em aceitar, o arquivo está criado. Com o arquivo criado, agora ele vai permitir que a gente faça a introdução da obra. Essa introdução ela pode ser a partir do arquivo IFC. Lembra que eu comentei? Introdução a partir de um arquivo IFC, arquivos que vêm da tecnologia BIM. Né? Caso você queira utilizar arquivos da tecnologia BIM, arquivos IFC vindos do Revit, do ArchiCAD, do Allplan, é possível fazer a introdução a partir da introdução automática de arquivos IFC. O legal de trabalhar com a tecnologia BIM é que você consegue ganhar tempo, principalmente, né, no modelo, na geometria, na modelagem da estrutura. O nosso curso é feito para a gente trabalhar com a obra vazia. Então eu vou selecionar a obra vazia e vou clicar em aceitar. Uma vez que eu clicar em aceitar, ele vai abrir uma janela que é a janela mais importante do nosso software. A janela chamada Dados Gerais. Por enquanto, ela tem esse nome aqui, ó, obra vazia. Mas, na verdade, essa janela, ela se chama Dados Gerais. Ela é a janela mais importante do nosso software. Nesta janela está muitas das configurações que nós devemos fazer antes mesmo de começar a fazer o lançamento da nossa estrutura. Existem aqui algumas configurações que são importantes. Então a gente vai perder um tempinho aqui, principalmente nas configurações para a introdução da nossa obra, desse nosso curso base. Essa janela eu costumo dizer que é a janela mais importante do software. E o botão mais importante dessa janela é o botão das normas, que é o primeiro botão bem no topo da janela. Aliás, essa janela, pessoal, sempre que você precisar alterar algum tipo de configuração, como eu já adiantei, ela chama Dados Gerais. Então, se alguém fechar, depois clicar aqui em terminar e quiser retornar essa janela ela chama Dados Gerais. É só ir ao menu Obra, lá no menu Obra, depois do arquivo aberto, Dados Gerais, você vai conseguir visualizar as opções de dados gerais. Bom? Eu vou primeiramente fazer aqui uma configuração relacionada à parte das normas. Tá? Por que é importante fazer a configuração das normas? Por dois detalhes. Primeiramente, né, que a gente sempre vai procurar trabalhar com as normas mais atuais do software, que estão vigentes, né, as normas mais atuais. Por quê? A norma ela não é lei, mas ela tem peso de lei. Então, se acontecer algum tipo de problema e você estiver trabalhando com uma norma desatualizada, uma norma atrasada, você pode ter algum tipo de retaliação. Primeiramente, então a gente vai selecionar as normas mais atuais, né, por esse motivo. E um outro motivo, né, que também é muito importante, nosso software, todos os recursos mais modernos só vão estar à disposição nas normas mais atuais. Nenhuma desenvolvedora de software cria um novo relatório, cria uma nova opção e coloca para as normas antigas. Né? Eles só fazem isso para as normas atuais. Primeiramente, até para fazer com que você use as normas mais atuais. Então, nós vamos selecionar
as normas mais atuais que estão habilitadas aqui dentro do nosso software. O software tem aqui dentro dessa janelinha chamada normas, aí ele clicando no botãozinho de normas, ele abre a janela seleção de normas. Ele tem normas para os elementos em concreto armado. Por que ele traz normas de elementos de concreto armado? Nosso software tem módulos de fundações. Nosso software tem módulos de pilares metálicos, pilares de concreto. Nosso software tem módulo de vigas de concreto armado. Não faz parte do nosso curso, mas o software tem sim recursos para dimensionamento de sapatas e blocos sobre estacas. O nosso software tem sim recursos, módulos para calcular pilares de concreto armado e vigas de concreto armado. Por isso que ele traz a norma de concreto armado. Eu vou selecionar a norma mais atual do Brasil e que está sim dentro do nosso software, que é a ABNT NBR 6118 de 2014. Agora nós vamos visualizar as normas de aço dobrado e as normas de aço soldado e aço laminado. Dentro do nosso software, nós temos as normas brasileiras para o cálculo e para o dimensionamento de aço dobrado, a 14762 de 2010, e temos a 8800 de 2008 para o cálculo, para o dimensionamento de aço soldado ou aço laminado. Então nós vamos selecionar essas duas normas, que são as normas mais atuais, e elas estão aqui totalmente à nossa disposição. Então é importante que vocês visualizem, né, que nós temos as nossas normas habilitadas. Lembrando que o software tem módulo para madeira, para estrutura de madeira, e ele traz também a nossa norma 7190, que é a mais atual, né? Por mais que ela esteja bem desatualizada, não digo desatualizada, ela é uma norma antiga, né? Mas é a norma mais atual que nós temos. E para quem tem módulos de alumínio, o alumínio é calculado pela Eurocode 9. Tá? Um outro elemento que é calculado pela norma europeia, Eurocode 3 e 4, para quem tem o módulo de pilares mistos, pilares de seção mista, também é calculado pela norma europeia. O principal, as três primeiras normas têm que estar dessa maneira. Concreto 6118 de 2014, aço dobrado 14762 de 2010 e aço laminado 8800. Então prestem atenção, essas normas têm que estar habilitadas dessa maneira. Eu vou até ampliar a imagem aqui para vocês não esquecerem, né? Tem que estar com as normas nessa visualização, com essa seleção, tá bom? Senão, você não vai visualizar as mesmas informações que eu. Então, 14762 de 2010, 8800 de 2008, 6118 de 2014. Bom, essas são as normas que nós vamos selecionar, principalmente para dar introdução aqui ao nosso curso. Clicou em aceitar. O software ele pede, né, uma vez que você faz essa configuração das normas, ele pede a categoria de uso da edificação. Dentro do nosso software já estão habilitadas três opções de categoria de uso: a residencial, a comercial de escritório e de acesso público, a de bibliotecas, arquivos, depósitos, oficinas e garagens. É obrigatório selecionar uma dessas opções? Sim. Se você não selecionar uma categoria de uso, futuramente você não consegue fazer a criação das hipóteses de carregamento. Você precisa ter no mínimo uma categoria de uso habilitada, uma categoria de uso implementada
para você conseguir fazer o lançamento das hipóteses de carregamento. Se você tiver uma estrutura que vai usar as 3 categorias de uso, também não tem problema nenhum. O software permite que você habilite 3, o software permite que você habilite 2, ou o software permite que você habilite 1. O que você tem que ter na cabeça? Pelo menos uma hipótese tem que estar habilitada. Tá? Inicialmente, até para exemplo, eu vou habilitar as 3. Porque depois eu vou alterar, né? E aí a gente vai fazer essas opções para vocês até visualizarem como é que faz esses tipos de alteração. Tá bom? Então, ó, edificações residenciais, comerciais, biblioteca, arquivos e depósito. Tá bom? Lembrando que depois em hipóteses adicionais a gente pode até alterar essas opções. Vou clicar aqui em aceitar, ó. Notem que ele dá até uma mexida na nossa janelinha, tá? Então, primeira coisa, sempre trabalhar com as normas mais atuais. Lembrando aqui, ó, 6118, 14762 de 2010, 8800 de 2008, tá bom? Por que a gente vai selecionar? Primeiro, porque são as normas mais atuais. Segundo, que os recursos mais modernos só estão habilitados para essas normas. Então a gente configurou 2 opções, né? Já está configurado as normas e também já está configurado a categoria de uso da nossa edificação, que depois mais para frente a gente pode até alterar. Então a gente criou o arquivo. Uma vez que a gente criou o arquivo, a gente está fazendo as configurações da obra. Uma vez que você escolhe as normas, lembrando que o nosso curso aqui é principalmente dos elementos de estruturas metálicas, nós temos que fazer a seleção do material tipo. O que é esse material tipo? Né? Você vai escolher um tipo de material para ficar configurado para o aço laminado e para o aço dobrado. Se você esquecer de fazer a configuração do material, pelo menos um tipo de material o software tem configurado para conseguir dimensionar a estrutura. Lembrando que a configuração que nós vamos fazer aqui é uma configuração para toda a obra. Se você tiver uma barra específica, que é de um tipo de material específico, depois você pode, dentro do software, pelo menu barra, descrever material, descrever o material da barra que você desejar. O software traz até alguns materiais já selecionados, que ele precisa ter um material selecionado. Se ele não tiver uma característica de material, ele não consegue dimensionar o perfil, ele precisa das informações do material. Então aqui você faz uma seleção do material padrão. Lembrando, dentro da obra você pode ter barras com materiais diferentes. Nós sabemos, por exemplo, que a própria Gerdau ela tem uma série de perfis que usa o A36, ela tem outra série de perfil que usa o A572, a Uzi Minas ela usa o Core 540 para alguns tipos de perfis, outro tipo de material para outros perfis, para os tubos. Bom? Então isso é o que? É uma configuração padrão que dentro do software depois você pode alterar da maneira que você desejar. O software tem alguns tipos de materiais já cadastrados. Desde o material laminado, desde o A36, passando pelo A570, A572, tem uma lista bem grande de materiais, Por exemplo, o Uzi SAC 350, o Uzi SAC 450, muito usados pela Uzi Minas, Então você pode selecionar um material. Eu vou selecionar aqui o A572. Os dobrados também tem uma lista bem grande, Vem desde o CF21 até o ZAR, até o 1010, até o A36.
o A572, também os da o Corar 500, ó, são materiais usados pela Uzi Minas, ó, o Uzi Sac 41, o ASTM A33 também é um material muito usado. Então você pode selecionar dentro das opções da lista. Ó, a lista é bem grande. Ah, Wagner, mas eu não estou encontrando o meu material. Ah, não estou encontrando o meu material. Eu posso cadastrar um material? Pode sim. Se você não encontrou na lista do software o seu material, tem como você fazer o cadastro do seu material pela biblioteca de aço do usuário. Tá vendo esse botãozinho amarelinho aqui, ó, bem pequenininho? Ele vai permitir que você cadastre as opções, ó. Então eu não encontrei na lista. Quero cadastrar o meu aço. Clica neste botãozinho aqui, ó, biblioteca de aço, e o software vai permitir que você faça o cadastro de um novo aço laminado ou de um novo aço dobrado. Aliás, se você quiser cadastrar todos os materiais da sua região, não tem nenhum tipo de problema, né? O importante é você saber as opções, né? As informações para você cadastrar. Quais informações você precisa? Para você visualizar, ó, basta clicar aqui, ó, no sinal de mais. E o que o software vai te pedir? O limite elástico, né? Limite elástico é uma palavrinha portuguesa, é a tensão de escoamento. Então, se você até procurar no Google o que é limite elástico, aparece mais referente a Portugal. É a tensão de escoamento que você vai ter que introduzir. Então você coloca o nome do seu aço, vamos supor, é o aço C de Calegari, né, que é meu nome. Então, por exemplo, o aço C LACAL21, pronto, é o aço CAL21, bom? E aí coloca o limite de escoamento e o limite de ruptura para os dados, para quem tem módulos de ligação, e os grupos de solda também, para quem tem as informações de ligação. Clicou em aceitar, ó, já é cadastrado. Se você sempre utilizar esse material, uma vez que você cadastrou, exporta para a biblioteca do software e ele vai ficar sempre à sua disposição, ó. Clicou em exportar, ele vai exportar para a biblioteca do software. Aqui ele traz, ó, todo o diretório onde ele salva as configurações. Clicou em aceitar, já está exportado, ó. Então todas as obras, a partir de agora, se eu precisar desse aço, vai estar à minha disposição, tá? Uma vez que você cadastrou, eu cadastrei laminado, né, ó, lá no final da lista vai aparecer o aço que eu acabei de cadastrar, tá? Então, se você não encontrou o material que você precisa, você pode cadastrar o material caso você precise, tá bom? Para exemplo aqui da nossa obra exemplo, eu vou usar ambas as opções, o A36. Bom, lembrando que você pode lá dentro escolher uma determinada barra e lá dentro você pode alterar para aquela barra o material que você deseja. Bom, então já configuramos o material para o aço laminado, já configuramos o material para o aço dobrado. Veja que o software tem outras opções de configurações de material. Não faz parte do conteúdo do nosso curso, né? Mas olha, ele pode configurar para quem tem módulo de madeira as opções dos materiais para madeira. Também pode ser configurado as opções para quem tem um módulo de alumínio, o material do alumínio. Pode ser configurado para quem tem as opções dos módulos de concreto armado, principalmente a classe de resistência do concreto armado e as configurações do material de concreto armado. Para quem tem os módulos de elementos de fundação,
também existe a configuração e a seleção do tipo de solo, né, que também é um material. Então, para quem for calcular sapata, blocos sobre estacas, vigas de equilíbrio, vigas de travamento, utilizando o nosso software, a configuração aqui para o tipo de solo também pode ser feita, tá bom? Uma vez que a gente selecionou os materiais, né, a gente fez a especificação dos materiais que nós vamos trabalhar principalmente para a nossa obra, essa informação é importante, tá? Essa informação o software precisa para fazer o dimensionamento. Uma outra configuração que é muito importante são as configurações para, uma vez que a gente comece a lançar a nossa estrutura, a estrutura estando lançada, nós temos que fazer o quê? O carregamento da estrutura. O carregamento da estrutura, a gente precisa ter as hipóteses de carregamento criada para utilizar essas hipóteses de carregamento. E essas configurações de carregamento, elas são feitas aqui na região das ações. Então, nessa regiãozinha aqui que nós vamos fazer esse tipo de configuração. Para trabalhar aqui primeiramente nessa região de ações, deixa eu apresentar para vocês um botãozinho que é bastante interessante, né? O botãozinho com sismo dinâmico. O software, todos os carregamentos que a gente for introduzir aqui dentro do nosso software são carregamentos estáticos. Não existe nenhum tipo de carregamento dinâmico. Você não consegue colocar uma carga dinâmica numa barra, uma carga dinâmica no nó. Todos os lançamentos são de cargas estáticas. A única simulação mais parecida com um carregamento dinâmico que nós vamos encontrar aqui é o recurso de consismo dinâmico. Isso aqui é um recurso, não é um módulo, tá? Qualquer versão, qualquer modulação que você compre, o mais básico que você compre do software SIP 3D, vai trazer a opção consismo dinâmico, ou seja, ele permite que você simule o lançamento do terremoto na sua estrutura. É um recurso, tá bom? Não é módulo. Só para vocês visualizarem, eu não vou fazer o lançamento, mas para vocês terem aí a visualização do que é essa janela paramétrica que vai permitir você fazer o lançamento de ação de sismo, né? Ação sísmica. Essa janelinha é uma janelinha que é paramétrica, então ela vai permitir que você introduza os dados, utilizando como referência a nossa norma, a 15421. Notem que o software é vendido para mais de 70 países, então olha a quantidade de normas, de sismo habilitadas, tá? Mas só vai vir a opção para a gente trabalhar com a do Brasil. No pacote comercial, nas opções comerciais vendidas para o Brasil, só vem a norma brasileira. Se você precisar de qualquer outro tipo de norma de outro país, tem que fazer aquisição lá na parte do departamento comercial. Como eu disse, é uma janela paramétrica, mas traz algumas visualizações interessantes. Por exemplo, o mapa sísmico do Brasil. Então, você clicando naquele globinho, ele abre o mapa sísmico do Brasil com as zonas sísmicas. O software tem também esses pontinhos de interrogações, ó. Então, o mapa do Brasil abre a partir desse íconezinho. O software tem esses pontos azuis, ó, que são ajudas. Lembra que eu falei, do menu ajuda? Nosso software, ó, tem várias opções de ajuda. Esses botõezinhos azuis são ajudas. A ajuda pode vir a partir de um texto, quando você clica no ícone azul, ou quando você clica principalmente no ícone azul, lá do canto superior direito, ele quadricula em azul as informações que ele pode te descrever, ó. Aí você clica onde está quadriculado em azul e ele traz as informações. Então, como eu comentei com vocês, as opções de ajuda do software são bastante legais, tem bastante variação de ajuda. Essa ajuda pode vir por intermédio
desses botões azuis, ó, e também podem vir através de um livrinho. O software tem a imagem de um livrinho que também vai trazer informações detalhadas, informações de ajuda. Então sempre que aparecer um botãozinho azul, sempre que aparecer um livrinho, sempre que aparecer um íconezinho, é interessante dar uma lida. Pode ser que tenha a apresentação de uma informação que seja importante para você. Ok? Eu não vou utilizar o sismo dinâmico, né? É mais para comentar para vocês que é uma simulação a mais parecida com um carregamento dinâmico, é a opção do cálculo da ação com sismo dinâmico, e também mais para apresentar para vocês os botõezinhos de ajuda, para vocês ficarem atentos na hora de trabalhar com o software, né? Aparecer um botãozinho significa que pode ser uma ajuda, e essa ajuda pode ser uma ajuda interessante na introdução das informações que você está trabalhando. Então, repetindo, né? Sismo dinâmico não é módulo. Sismo dinâmico é recurso. Ah, mas eu preciso de uma norma do Chile, uma norma da Guatemala. Aí você tem que comprar a norma. Tá? O módulo existe, mas as normas internacionais não vão existir. Então vai existir a norma de sismo para o Brasil. Tá? Um outro módulo que existe dentro do software, né, é o módulo de resistência ao fogo. Só para comentar aqui, esse módulo está pela norma europeia, ainda não está pela norma brasileira. Resistência ao fogo é um módulo vendido também separadamente. E ele vai fazer a verificação de resistência ao fogo a partir da norma europeia e também a partir do método tabular. É um método que ele utiliza para fazer a verificação da resistência ao fogo. Embaixo de resistência ao fogo, nós vamos encontrar estados, limites e combinações. Estados, limites e combinações e hipóteses adicionais são dois botões importantes no nosso treinamento. Primeiramente, hipóteses adicionais, cargas especiais, é por esse botão que nós vamos criar as hipóteses de carregamento. Pelas opções estados, limites e combinações, por esse botão a gente vai conseguir consultar toda a parte de coeficiente de combinação e coeficiente de segurança, e caso você queira, ali dentro também o software traz a possibilidade de você fazer a alteração desses coeficientes. Vamos começar aqui então pelo estado, limites e combinações. Ó. Ao clicar em estados, limites e combinações, o software traz a janelinha chamada estados limites. Dentro do software já está pré-definido toda uma parte de configuração dos coeficientes de segurança e dos coeficientes de combinação. Já está pré-definido. Por este botão você pode consultar esses coeficientes. Tá? Então, por esse botão você consulta o que está cadastrado dentro do software. Ó. Clica no botão do lápis com o ponto de interrogação. Ele vai abrir um relatório de nome Situações, onde neste relatório ele vai trazer 8 páginas. Na parte superior ó, você consegue visualizar. Ó, e você pode caminhar pelas páginas. E nessas páginas ele vai trazer a norma e toda a parte de coeficiente parcial de segurança e coeficiente parcial de combinação que está cadastrado no software. Tá? Toda vez que você gerar um relatório dentro do nosso software, você pode exportar esse relatório. Qualquer relatório, seja um relatório de configuração, seja um relatório de visualização, seja um relatório de resultado, todos os relatórios podem ser exportados em PDF, DocX, TXT, HTML ou RTS. Bom, visualizou os coeficientes? Eu não gostaria de trabalhar com determinado coeficiente. Esse coeficiente aqui está muito alto,
eu gostaria de alterar esse coeficiente. Gostaria de fazer as alterações, seja no coeficiente de segurança, seja no de combinação. Eu tenho essa possibilidade? Tem. Fechando o relatório, toda configuração que você queira alterar das combinações para cada estado limite pode ser alterada pelo botão configurar combinações para cada estado limite. Entrando em configurar, para qualquer uma das opções aqui, você pode alterar os coeficientes. Basta selecionar a opção que você quer. Vou pegar o exemplo aqui, ó, deslocamentos. E basta você criar a situação de projeto introduzida pelo usuário. Aí você pode criar a introdução, a situação que você desejar. Pode alterar da maneira que você desejar. Basta clicar aqui no sinal de mais e criar com as informações que você desejar. Para a categoria de uso que você quiser, com os coeficientes que você desejar. Com as combinações acidentais, de sismo. Então você pode fazer toda a configuração. Bom, o software vai permitir que você altere as configurações. Eu vou trabalhar com as configurações do software, a configuração padrão. Bom, lembrando, onde está a configuração padrão? Dentro deste botãozinho aqui, você consegue consultar. Dentro desta outra opção aqui embaixo, você consegue modificar, editar, criar e alterar as combinações. Bom? Embaixo de estados limites e combinações, nós vamos encontrar um botão também muito importante. O botão hipóteses adicionais, cargas especiais. É aqui que a gente cria as hipóteses de carregamento. Então, por exemplo, nessa minha estrutura aqui, vai ter vários carregamentos. Por exemplo, vai ter carregamento de vento, se você quiser lançar vento. Mas, por exemplo, vai ter carregamento de vento, vai ter carregamento da telha, do fechamento da lateral, do fechamento da cobertura, assim sucessivamente. Então, você pode fazer esse tipo de alteração utilizando aqui os hipóteses adicionais, as cargas especiais. Você vai criar as hipóteses para futuramente fazer o lançamento dessas cargas. Para fazer a criação das hipóteses, então clica aqui, hipóteses adicionais. Notem que quando você entrar nessa janela, o primeiro botão permite que você edite a categoria de uso. Lembra que logo após eu alterar as informações da norma, ele me pediu para eu fazer a configuração da categoria de uso? Pois é, se eu quiser agora editar o que eu fiz, basta clicar aqui no lápis e eu posso editar as informações. Só quero trabalhar com a categoria de uso número 2. Clicou em aceitar, ele edita. Bom, então o botão para alterar a categoria de uso é o botão hipóteses adicionais, clicando neste lapisinho. Lembrando que você pode trabalhar com uma, com duas, com três, da maneira que você quiser. O importante é sempre tem que ter uma categoria de uso. Se você não deixar habilitado uma categoria de uso, ele não deixa você trabalhar, não deixa você criar as hipóteses e depois fazer o lançamento da carga. Precisa definir a categoria de uso. Então, para nosso exemplo aqui, eu vou trabalhar com a categoria de uso edificações comerciais de escritório
e de acesso público. Categoria número 2. Tá? Lembrando, você pode depois alterar, editar, acrescentar da maneira que você quiser. Escolheu a categoria de uso. Olha o livrinho ali, ó, que eu estava comentando com vocês. Ó. Livrinho também é uma opção de ajuda. Ó, o botão azul é uma opção de ajuda. O livrinho é uma opção de ajuda. Tá? Então, sempre que você visualizar um livrinho, também é uma opção de ajuda que você encontra. Notem que nas opções das ações já existe uma automaticamente criada, a de peso próprio. Por que a de peso próprio está criada? Porque todas as opções, todos os perfis que você lançar aqui, independente do material que você utilize, o peso próprio deste perfil já vai estar sendo levado em consideração. Então, quando você trabalha com o nosso software, se você lançar, por exemplo, um perfil I, um W150x13, não precisa lançar o peso próprio dele. O software sabe que ele pesa 13 kg por metro e o peso próprio dele já é levado em consideração. Por esse motivo, você já visualiza que automaticamente a hipótese de peso próprio já está criada. Agora você tem que criar as hipóteses para os demais carregamentos. Por exemplo, essa minha estrutura que eu vou fazer vai ter carga de vento. Então eu tenho que criar as hipóteses de vento. Nessa minha estrutura que eu vou lançar, vai ter a sobrecarga da norma, sobrecarga de um equipamento. Então, a partir do momento que você precisa lançar uma carga, inicialmente você cria as hipóteses e depois no futuro você lança a carga. Vou começar fazendo o lançamento das hipóteses da carga de vento, para vocês aprenderem uma opção de criação que existe dentro do software. Toda vez que você quer criar uma hipótese, nós vamos utilizar a opção do lápis. Na coluna adicionais, tem o lápis para a opção do vento. Então eu vou clicar aqui, clico e ele me abre uma janelinha pequenininha chamada vento. Eu vou dar uma ampliada nela para ficar melhor aqui para vocês visualizarem comigo. Então vamos ampliar aqui, Pronto. Fazer devagarinho porque o meu mouse está meio ruim. Então eu estou nas opções de vento. Então eu posso criar as hipóteses de vento. Lembrando que o software ele não calcula a carga de vento. O cálculo da carga de vento vai existir dentro do software, mas pelo módulo do gerador de pórtico. Então o gerador de pórtico sim vai calcular as cargas de vento para galpões em uma ou duas águas. Fora isso, fora o módulo do gerador de pórtico, não vai existir cálculo da carga de vento aqui dentro do nosso software. Então essa carga você vai ter que calcular fora, criar as hipóteses e depois lançar as cargas. Eu fiz lá um cálculo à parte e visualizei que vou precisar de 5 hipóteses de vento. Então eu preciso criar 5 hipóteses de vento. Vai ser um vento batendo na lateral esquerda, vai ser um vento batendo a pressão de vento batendo na lateral direita, na frente, no fundo e uma sucção. Pronto, são 5 opções de vento. Para criar essas opções, para criar essas hipóteses, lá na parte superior, nova hipótese, ação adicional. Clico nesse botão, ele já me traz a referência e eu posso colocar a descrição. Primeiramente, eu poderia criar uma a uma. Por exemplo, vento 1, pressão
lateral esquerda. Estou criando uma hipótese. A pressão de vento na lateral esquerda. Posso criar mais uma. Ó. A vento 2, pressão lateral direita. Veja, vou criando as minhas hipóteses. Você pode fazer isso criando uma a uma, né? Aí você pode editar caso você queira, tem o lápis. Você pode excluir caso você queira. Clicou aqui em apagar, ele retira a hipótese que você criou. Então você pode criar uma a uma. Ou, no caso de vento, tem uma opção bastante interessante. Entra aqui, nova hipótese, ação adicional. O software permite que eu trabalhe com distintas disposições de carga. Ao habilitar com distintas disposições de carga, eu posso introduzir, ele já cria duas, mas pelo sinal de mais, eu posso criar outras. Estou criando 5 opções. Então eu posso criar a pressão, posso criar a sucção. Se você quiser, pode pôr até um nome, sucção, pressão X, pressão Y, pressão menos X, pressão menos... O nome você também escolhe. Se você quiser colocar da maneira que você quiser, né? Então, por exemplo, a pressão de vento batendo em X, uma pressão de vento batendo em menos Y, em Y. Então os nomes ficam a seu critério. Uma vez que você introduziu a quantidade de cargas, de disposição de carga que você precisa, aí você precisa indicar se essas cargas serão simultâneas, se essas cargas serão incompatíveis ou se essas cargas serão compatíveis. Lembra do botãozinho ajuda? Clica nele. Ao clicar no botãozinho, ele te fala o que é uma carga simultânea. Cargas simultâneas são cargas, Este tipo pode ser utilizado quando se quer definir um conjunto de hipóteses dividido em um grupo de carga para facilitar a sua edição e visualização. As incompatíveis. Um caso habitual de carga incompatível pode ser as cargas de vento. Isto é, uma hipótese de vento segundo a uma direção dada não combinaria com uma de vento em qualquer outra. Notem, o próprio software já me disse qual eu vou selecionar, a incompatível. Claro, caso eu esteja utilizando as distintas disposições de carga. Então você cria a opção que você deseja, clique em aceitar e o software já gera as opções. Precisar editar, editar. Pode editar da maneira que você quiser. Eu não gostei desses nomes aí. Eu quero pôr X, quero pôr Y, quero pôr menos X, quero pôr menos Y, quero pôr Z. Não, tá aqui, Criou as hipóteses, editou as hipóteses, e o software traz as visualizações. Se quiser apagar, também tem a opção, apagar. Quando se trabalha com as opções de vento, criando as hipóteses de vento, na janela de hipóteses adicionais, dados especiais, cargas especiais para vento, você pode habilitar as informações do considerar efeitos de segunda ordem.
Ao considerar os efeitos de segunda ordem, o software permite você simular o efeito P-delta. Notem que eu habilitei novamente ali a opção da imagem, da ajuda, pelo botãozinho azul. Cliquei ali no considerar efeitos de segunda ordem e o software me trouxe aqui, ó. Sob a atuação de ações horizontais, os pilares perdem a sua verticalidade, fazendo com que o esforço axial devido à carga vertical produza um momento em relação à base do pilar, o efeito P-delta. Nós temos no nosso portal do usuário toda uma parte de uma documentação descrevendo o que é essa opção das hipóteses dos efeitos de segunda ordem, as considerações dos efeitos de segunda ordem. Eu tenho um documento em Word aqui, ó. O que está descrito aqui, tá bom, pessoal? Está lá no nosso portal do usuário. São as considerações, ó, dos efeitos de segunda ordem, caso você queira habilitar as informações das considerações dos efeitos de segunda ordem. Para vocês que estão assistindo aí ao vivo o nosso treinamento, existe uma seção chamada Documentos. Nessa seção Documentos, eu vou colocar, ó, esses documentos aí, ó, esse documento para você, ó, chama Consideração do efeito de segunda ordem. Para você trabalhar, então, ó, para você buscar essa informação, pessoal, você que está assistindo ao vivo aí, ó, entra na opção Documentos. Bom, em Documentos tem um botão que você vai poder fazer o download desse arquivo em Word que eu passei para vocês, tá bom? Então eu não vou habilitar o considerar efeitos de segunda ordem, não vou habilitar, mas criei, ó, as minhas hipóteses de vento. Clicou em aceitar, as hipóteses de vento aqui, ó, foram criadas. Tá vendo aqui, ó? Bom? Ah, mas eu preciso criar outras hipóteses. Vou ter um equipamento pendurado na minha estrutura, eu tenho a sobrecarga da norma, eu tenho o fechamento da lateral, eu tenho o fechamento da cobertura. Então, conforme você precisa criar as hipóteses, pode ser criada. Então, por exemplo, sobrecargas, cargas permanentes. Eu vou criar uma carga permanente aqui, ó, para exemplificar. Clico aqui, ó, no botão adicionais, ó. Aí ele me abre uma janela igual a de vento, só que agora em carga permanente. Eu vou criar duas hipóteses aqui nas cargas permanentes. Nova hipótese adicional. Vou chamar de fechamento da cobertura. Só vou pôr cobertura, na verdade. Cobertura. Vou criar uma segunda hipótese. Fechamento lateral. Notem que ele já cria automaticamente, ó, a referência CP1, CP2. Ah, se eu quiser alterar, pode alterar também, não tem problema nenhum. Ó. Então, criei duas hipóteses. Lembra das opções de combinações? O software já cria as combinações. Se você clicar aqui embaixo, conforme você vai criando as suas hipóteses, se você clicar aqui embaixo, ó, em mostrar combinações, ele já vai, ó, visualizando para você que ele vai criando as combinações. Tá bom? Você também pode dizer que uma carga ela é combinável ou ela não é combinável. A cobertura não combina, não vai estar na mesma hipótese. Eu não quero que esteja na mesma hipótese, na mesma combinação que o peso da lateral. Eu posso vir aqui, ó, e desabilitar. E aí ele, ó, volta a gerar a combinação com elas não combináveis. Tá bom? Então você também tem esse tipo
de opção. Se você tem um carregamento que ele não vai ser combinável com outro tipo de carregamento, você pode desabilitar. Por exemplo, eu tenho uma sobrecarga que vai ser a sobrecarga de montagem. Uma vez que a estrutura está montada, aí eu vou colocar o equipamento. Então, por exemplo, elas não são combináveis, porque ela já está montada. Então, são opções que você pode fazer. Não sei se foi um bom exemplo, mas são opções que você pode utilizar na hora de criar as suas combinações. Bom, ó, o padrão é ele criar as hipóteses de carga permanente sempre combináveis. A mesma coisa vai acontecer com a sobrecarga. Ó. Vou clicar aqui em aceitar. Vou criar duas sobrecargas. Aqui nesse botãozinho, ó, adicionais, no lápis, vou criar duas sobrecargas. Então, para criar sobrecarga, mesma coisa. Nova hipótese adicional. Vamos supor que seja a carga da norma. Eu costumo chamar de montagem, carga de montagem. E, por exemplo, de um equipamento que eu preciso instalar. Coloco aqui, ó, equipamento. Então, você pode criar a quantidade de hipóteses que você desejar. Ó. Ele já vai também, só para você visualizar de novo, ó, criando as combinações. Bom? Então, duas informações importantes. Primeiro, você pode criar a quantidade de hipóteses que você desejar. Segunda informação, crie as suas hipóteses. Uma vez que você não cria a hipótese, todas as cargas são lançadas em uma única hipótese, a hipótese de peso próprio, e vira um somatório único, o que vai fazer com que você não tenha realmente uma simulação correta na hora de você criar aí, na hora de você calcular a sua estrutura. Então, criei como exemplo duas cargas permanentes, duas sobrecargas, 5 hipóteses de vento, mas você pode criar cargas acidentais, ó, tem várias opções que o software permite. Beleza? Lembrando, aqui eu estou criando as hipóteses. Nós vamos futuramente lançar as cargas. Ao clicar em aceitar, eu tenho aí a introdução e a criação das hipóteses de carregamento. Então são opções aí que nós temos dessa janela. Então essa janela é importante. Nós configuramos as normas, nós configuramos o nosso material, nós configuramos as hipóteses de carregamento e também visualizamos e vemos a possibilidade de editar os coeficientes de segurança e também os coeficientes de combinação. Trabalhamos nessa janela inicialmente. Para finalizar essas configurações, para salvar essas configurações, eu preciso clicar aqui embaixo, ó, no botão terminar. Então aqui no botão terminar, ao clicar em terminar, aceitar, o software criou para mim o arquivo chamava curso CIP 3D, com essas configurações que eu fiz. Agora ele criou a obra. Claro, ele criou uma obra vazia, porque foi a minha escolha criar uma obra vazia. E ele criou com aquelas configurações que eu selecionei. A qualquer momento, caso você queira fazer a edição, caso você queira alterar qualquer tipo de configuração que nós fizemos aqui, ó, você pode retornar àquela janela pelo menu lá na parte superior. Obra, segundo menu, primeira opção, dados gerais. E aí você retorna para aquela janelinha que nós estávamos trabalhando anteriormente. Tá bom? Então, toda vez que você quiser fazer algum tipo de alteração, para retornar àquela janela, menu Obra, Dados Gerais.